Olá, irmãos internautas, Jesus é nosso Senhor. Estamos aqui desfrutando desse livro, As Promessas de Deus, Alimento Diário. Estamos na semana 3, mensagem cujo tema é Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Esse tema é extraído do capítulo 3 do livro de Hebreus, daqui a pouco vamos ler uns versículos que falam sobre isso, que tem uma luz, uns pontos importantes aqui para nós. Nesses versículos aqui, quero compartilhar com vocês rapidamente sobre isso. É sobre a história do povo de Israel, que está registrado na Bíblia para nossa advertência. O apóstolo Paulo já diz isso no seu livro, na sua epístola aos Coríntios, primeira carta, no capítulo 10, onde ele diz, no versículo 6, que estas coisas se tornaram exemplos para nós. Que coisas são essas? A história e os exemplos da história do povo de Israel. E depois, no versículo 11, diz: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Então, toda a história do povo de Israel que está registrado na Bíblia, ela traz muita luz, muita advertência para nós. O nosso Deus, o Senhor, ele tem um plano que essa mensagem chama de plano macroeconômico, mas para que esse plano, que mostra toda a vontade de Deus, isso fica mais claro para nós no livro, no Evangelho de João, onde mostra o plano de Deus, por que o homem foi criado, qual a intenção de Deus ao criar o homem e o que ele deseja com esse homem, por que foi estabelecida a igreja, enfim, todos os aspectos do plano de Deus que é revelado para nós na Bíblia é chamado de plano macroeconômico, é um plano completo, desde a eternidade passada até a eternidade futura, o que Deus deseja hoje para nós. Mas para que isso seja executado, e visível a nós precisamos ver o plano na esfera microeconômica. Vamos traduzir isso num português um pouco mais claro, Macro é aquilo que é uma visão geral, ampla, completa. Ou seja, vamos pegar um exemplo aqui. O Senhor diz na sua palavra, de Paulo, epístola de Paulo a Timóteo, que ele diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, isso é um aspecto do plano macroeconômico, ou seja, o plano completo de Deus. Ele deseja salvar toda a humanidade e que ela chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, você e eu, como membros da igreja, um escolhido do Senhor, nós deparamos com esse versículo aqui e ficamos pensando, olhando nesse aspecto macro, completo, como que Deus vai salvar toda a humanidade? Ele deseja salvar toda a humanidade e ele conta comigo para isso, como um instrumento nas suas mãos. O que eu posso fazer? Como que eu vou levar o evangelho, que é a salvação de Deus, a todos os homens? Você se vê incapaz, Isso é muito grande, é um plano muito completo. E aí você então como que vai praticar isso? Na esfera micro, ou seja, quando você prega o evangelho para os seus familiares, para os seus amigos, para aqueles que convivem com você no dia a dia, isso é a esfera micro, ou seja, próxima. É como se você tivesse sobrevoando uma floresta, uma mata, uma floresta e visse toda a floresta por cima, enorme, extensa, tamanho da floresta amazônica. E você é um lenhador com um machadinho na mão e tem um encargo de desbravar toda aquela mata. Você vê aquilo tudo num aspecto macro, enorme de cima, amplo, completo, você fala, sou incapaz de praticar tudo isso. Mas quando você desce e entra na floresta, tudo aquilo que os teus olhos veem, que alcança ao seu redor, é a esfera micro, próxima, pequena, alcançável, palpável. Ou seja, é um exemplo bem simples, mas para entender o que é macro e o que é micro. Ou seja, quando você vê a vontade de Deus, fala, é impossível, não consigo praticar isso aqui. É muito grande. Quando você vê o que Deus deseja para o homem, que Deus deseja salvar o homem por completo em todas as suas esferas, começando pelo seu espírito ao crer e receber o Senhor, a sua palavra, depois alcançando a tua alma e até mesmo o teu corpo será glorificado. Ou seja, a salvação completa para o homem alcançando as três partes, o corpo, a alma e o espírito, para que esse homem,
o expresse a vida de Deus, seja como ele é em vida e natureza, quando você vê isso na palavra, que é o plano de Deus, talvez venha um pensamento na sua mente, né? Nossa, é impossível, como que eu vou alcançar isso? Um ser tão pequeno como eu, pecador ainda, como que eu vou ser salvo nessa esfera e ser igual a Deus em vida e em natureza? Mas não desista, meu irmão, né? Fique firme, não desista, como o Senhor disse, né? Nós precisamos crer na sua palavra. Então, indo para os versículos chaves dessa mensagem, que é Hebreus capítulo 3, ele diz assim no versículo 18: E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Aqui é uma referência ao povo de Israel quando foi liberto da escravidão do Egito e estavam sendo levados por Deus à terra de Canaã. Então eles foram tirados do Egito e a intenção de Deus era levar para a terra do descanso, a terra da promessa, a terra de Canaã, onde seriam cuidados por Deus em todo o seu sustento e ali eles encontrariam descanso. Só que eles não saíram diretamente do Egito e foram para Canaã. Há uns versículos em Hebreus capítulo 13 que mostra para nós que Deus, aqui vamos lá para Êxodo capítulo 13, versículo 17, mostra para nós que quando Deus os libertou do Egito, ele podia ter levado eles diretamente para Canaã. Mas olha o que diz o versículo: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus o fez o povo rodear pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Esses versículos aqui mostram para nós que Deus tinha um caminho mais curto, poderia conduzir eles ali, em poucos dias eles estariam na terra do descanso, terra de Canaã. Mas por que Deus não fez dessa maneira, levou por um caminho mais longo, o caminho do deserto, eles ficaram rodeando no deserto? Porque esse povo, eles estavam habituados há anos, viveram ali no Egito como escravo, embora sendo o povo de Deus, estavam ali escravizados, viveram 430 anos no Egito. E ali no Egito, eles adoravam todo tipo de deuses. Então, tanto tempo que eles passaram no Egito, que eles se habituaram com os costumes e tradições do Egito. Então, eles não conheciam o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o nosso Deus. E eles precisavam conhecer a Deus e conhecer os caminhos do Senhor. Da mesma forma, nós, o Senhor nos tirou do mundo pecaminoso, do mundo, do sistema mundano, mas nós ainda estamos sendo trabalhados pelo Senhor para que conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor e os seus caminhos, para então entrar na terra do descanso, que é o reino do Senhor. Nós já fizemos o gráfico várias vezes em outras reuniões, mostrando que o Egito, que era o mundo de pecado, ali de escravidão, tipifica o mundo hoje de pecado, o sistema mundano que aprisiona o homem com seus entretenimentos, com tantas coisas que esse mundo oferece para nos prender, nos manter longe do Senhor. E ao eles saírem do Egito, eles foram com o destino ao descanso, que é a terra de Canaã, que para nós representa o reino do Senhor. O Senhor nos tirou daquele mundo, daquele império das trevas, e está nos transportando, nos levando, estamos caminho ao reino, ao descanso, ao reino milenar que Apocalipse capítulo 20 mostra para nós, que os vencedores reinarão com o Senhor 1000 anos. É a próxima era do plano de Deus, após a era da igreja, introduz uma nova era, que é a era milenar, o reino do Senhor, onde somente os cristãos vencedores, que hoje forem vencedores diante do Senhor, fiéis ao Senhor, prudentes, entrarão nesse descanso e receberão o galardão, o prêmio de reinar com o Senhor por 1000 anos. Deus deseja isso para o homem e desejava levar o povo de Israel a esse descanso. Porém, se eles fizessem esse caminho curto, em poucos dias estariam já de frente à terra de Canaã. Mas eles não estavam preparados, eles não conheciam o Senhor, não conheciam os caminhos do Senhor, não poderiam entrar. Ao ver a primeira sinal de batalha, de guerra, eles desistiriam
e voltariam, pois não confiariam no Senhor, não conheciam o Senhor e voltariam para o Egito, para a escravidão. Assim acontece com alguns irmãos que foram libertos, experimentaram a liberdade que o Senhor nos dá, mas ao defrontar com os sinais de batalha espiritual que nos sobrevém, já desfalecem, desmoronam e falam: eu era mais feliz quando eu estava no mundo. Tinha entretenimento, tinha alegria, hoje eu estou servindo o Senhor, vim servir o Senhor e tudo me acontece. Eu acho que isso aconteceu com todos nós, deve ser a experiência de todos nós, né? Eu me lembro quando eu criei no Senhor, e aí eu comecei a ler a Bíblia, a desfrutar. Eu não me reuni ainda. Quando eu criei no Senhor, ainda demorou 2 anos para eu começar a me reunir. Mas nesse período de 2 anos eu comecei a ler a Bíblia e eu li a Bíblia, e quanto mais eu lia, mais guerra espiritual, mais situações vinha na minha vida para desânimo. E eu me recordo de um dia que eu peguei a Bíblia na mão, depois de um dia muito difícil, de perseguição no trabalho e tantas coisas que estavam acontecendo. Eu falei: Senhor, mas quanto mais eu te conheço, quanto mais eu me aproximo de ti, estou lendo a Bíblia, desfrutando, crio no Senhor, está pior do que quando eu estava no mundo? Eu falei: perseguições? E aí então eu falei: fala comigo, Senhor. Eu me recordo como fosse hoje, sentado numa cama, me lamentando sozinho, tendo comunhão com o Senhor, e a minha Bíblia fechada no criado de mudo que estava ao lado da minha cama. Eu pegar essa Bíblia, abri aleatoriamente, pedindo para o Senhor falar comigo, caiu no Evangelho de João, capítulo 16, onde o Senhor diz ali: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Meus olhos foi nesse versículo diretamente. Ele diz: eu vos escolhi e vos tirei. Se hoje vos perseguem, sabeis que não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Mas se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Nesse momento eu já estava em lágrimas, derramando diante do Senhor, caí de joelho em adoração ao Senhor, que foi a primeira vez que eu tive uma experiência com o Senhor falar comigo diretamente na palavra. E aí então eu vi que o cristão, ele tem muitas batalhas. O povo de Israel saiu do Egito, da escravidão que eles se encontravam. Deus estava com eles, guiando eles pelo deserto, mas não prometeu que eles não teriam batalhas. Ele prometeu que ele estaria com eles em frente às batalhas, sendo a coluna de fogo e a nuvem que os levariam, que os conduziriam pelo deserto. Ou seja, diante das batalhas espirituais, o Senhor está conosco durante todo o tempo. Então, continuando aqui em Hebreus no capítulo 4, no versículo 3, ele fala: nós, porém, diante de toda a situação de incredulidade, muitas vezes do povo, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus nos tem dito. Então, o que nós precisamos hoje, irmãos? Diante de todas as situações que nos vêm, nós precisamos crer no Senhor. Isso nos recorda uma experiência que o povo de Israel teve. Foi quando eles chegaram, depois de muito tempo, chegaram de frente à terra de Canaã. Moisés separou ali, um representante de cada tribo e enviou 12 pessoas, 12 israelitas, para espiar, ou seja, para verificar a terra, entrar na terra de Canaã, observar, porque havia povos ali habitando a terra e eles precisavam então entrar e tomar a terra. Primeiro foram espiar a terra, verificar, e ao voltarem deram ali o relato a Moisés sobre a terra. Isso está no livro de Números, no capítulo 13. E os irmãos já conhecem essa palavra, então eu não vou ler, deixo só a referência aí para vocês. O relatório dos espias quando eles voltaram de espiar a terra. E a proporção foi que 10 pessoas falaram de forma negativa, só viram as questões negativas que a terra lhe apresentava. Viram gigantes habitando a terra. Falaram: a terra é muito boa mesmo. Ela mana leite e mel, ela é rica, os frutos da terra são maravilhosos, porém as pessoas que residem lá são enormes, são gigantes. Eles só olharam para o adversário, o tamanho do adversário que estava diante deles.
e não olharam para Deus que estava conduzindo e fazendo tantos sinais e prodígios diante deles para que eles conhecessem o Senhor. O que é conhecer o Senhor? É estar íntimo de uma pessoa. Nós, quando nos casamos com o nosso cônjuge, né, nós tivemos ali um período de comunhão, de conhecimento, depois veio o casamento e aí então iniciou-se uma outra fase, a convivência. Então, você já conhece o seu cônjuge, já tem uma certa intimidade com ele quando contrai núpcias, quando formaliza o casamento. Mas, quando você se inicia a moradia, a residência no mesmo lar, dormindo no mesmo leito, juntos, aí há uma intimidade um pouco mais profunda e você vê que você não conhecia tanto assim. Então, o conhecer requer uma intimidade, uma convivência diária com as pessoas. Até uma frase, né, no mundo aí que as pessoas dizem que para conhecer um casal ou conhecer um ao outro, precisa comer 1 quilo de sal, né, molhando a ponta do dedo, relando lá e comendo aquele sal. Quando você terminar aquele quilo de sal todo mundo, você tem um pouco de conhecimento. É lógico que isso é uma brincadeira, é algo que as pessoas falam aí, né? Mas tem um certo fundo de verdade disso, requer uma intimidade, estar próximo, requer tempo, dedicação. Então, o conhecer, nós precisamos conhecer a Deus, por estar próximo, intimidade, e conhecer os caminhos que Deus usa para trabalhar em nós. O povo de Israel, por eles viverem tanto tempo ali no Egito, 430 anos, eles estavam habituados já aos costumes pagãos dos egípcios. Os egípcios têm um Deus para cada situação. E hoje a gente vê que essa influência chegou até nós hoje na nossa sociedade. Então hoje você vê Deus para tudo, né? Eu estava até tendo comunhão com a Cláudia, que é minha esposa, e falando, hoje tem um Deus com D minúsculo para os motoristas, tem um Deus casamenteiro, né? Tem Deus para todas as coisas, tem um Deus para os olhos, né? Para cada situação tem um Deus hoje com D minúsculo no mundo. Então as pessoas não conhecem o Deus com D maiúsculo, que é o Deus vivo, o nosso Senhor. Então, o Senhor permitiu algumas situações ao povo de Israel ali, para que eles pudessem conhecer a Deus. No livro de Números que eu estava falando, Josué foi o único, ele e Caleb, apenas 2, que falaram bem, que olharam para os aspectos positivos do que a terra lhe oferecia. E aqui em Números capítulo 13, fala assim no versículo 32, diante dos filhos de Israel, os 10 que olharam apenas para o inimigo, para o tamanho do inimigo, infamaram a terra que haviam espiado. Sabe o que é infamar? Falar mal. Eles estavam falando mal daquilo que Deus tinha como promessa para eles. Quando eles atingiram, eles só viram as dificuldades. Você pode não conhecer nenhum cristão, mas tem pessoas desse jeito, tá? Que diante das dificuldades falam mal, murmuram, questionam, né? O povo de Israel murmurava o tempo todo, e por causa das suas murmurações e da sua incredulidade, mesmo Deus estando fazendo inúmeros sinais diante deles, eles ainda não creram na promessa do Senhor, não confiavam no Senhor. Mas Josué e Caleb, eles olharam para a promessa de Deus e creram, né? Então, no capítulo 14 de Números, tem um versículo que eu gosto muito, o versículo 24, que diz assim: porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Então olha a promessa de Deus aqui. Como Josué e Caleb foram dos 10, dos 12, os únicos que olharam para a promessa de Deus e falaram: eia, vamos, possuímos a terra, vamos entrar, Deus estará conosco, nós venceremos essa batalha, não desanimamos. Por eles crerem na promessa de Deus, Deus o fez entrar e prometeu a eles e a descendência. Daquela geração apenas eles entraram na terra de Canaã para possuir a terra. Apenas aqueles que creram. Aquela geração que saiu do Egito, apenas entrou na terra quem tinha de 20 anos para baixo, ou seja, a nova geração, a velha geração, caíram todos no deserto. Isso é uma luz para nós, que Deus nos libertou do mundo
mas nós precisamos ser um novo homem. Aquele velho homem que saiu do Egito, que saiu deste mundo, que foi liberto pelo Senhor, precisa cair no deserto. E o que é o deserto? O deserto representa a igreja, onde nós estamos hoje. Então Deus nos tirou do mundo e não nos leva direto para o descanso, o reino do Senhor. Nós temos um período que nós estamos caminhando, que é a igreja, aonde nós prosseguimos em conhecer o Senhor, os seus caminhos. Requer ter uma intimidade com o Senhor. Então, voltando para Êxodo, quero ler mais um versículo, no capítulo 14. Há uma luz aqui, eu já vou parar por aqui. Tem muitos pontos essa mensagem, mas eu quero, no meu coração estava de compartilhar apenas esse ponto aqui, em prosseguir, perseverar, crer no Senhor e nas suas promessas. No capítulo 14, aliás, de Êxodo, quando o povo chega de frente ao Mar Vermelho, versículo 1, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e acampem de fronte a Pi-Airote. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó, e aí o versículo 4 diz: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó. E o final do versículo 14 diz que eles, o povo de Israel, assim o fizeram. Então olha só, eles estavam sendo conduzidos pelo Senhor por um caminho mais distante, né? Que era o deserto. Eles começaram a rodear o deserto. Eles poderiam ir por um caminho mais curto, em poucos dias estariam de frente à terra de Canaã, chegariam lá, mas como eu já disse, eles não teriam as experiências com o Senhor em conhecer o Senhor. O Senhor queria se dar a conhecer a eles, que eles pudessem confiar e crer no Senhor. Aqui, nessa passagem, ao chegar no Mar Vermelho, Deus deu uma ordem para o povo de Israel, para Moisés falar para Israel, para eles retrocederem. Então, de frente deles tinha o Mar Vermelho, eles estavam retrocedendo, sabendo que tinha um exército do inimigo de Faraó perseguindo eles. Eles voltaram. Era uma ordem da parte de Deus que, no nosso natural, você vê que é loucura. Você fala, puxa, mas eu vou voltar de frente com o inimigo está chegando aí. Mas eles assim o fizeram. De início, eles não questionaram a ordem do Senhor, eles creram na palavra do Senhor, obedeceram a ordem do Senhor vinda através de Moisés e retrocederam e acamparam onde Deus havia dito para eles. Não questionaram no seu natural, embora parecesse uma ordem meia sem sentido, né? Voltar de frente para o inimigo. Mas olha o versículo 10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos. Então o exército estava se aproximando deles, eles levantaram, ergueram a cabeça e conseguiram ver o exército de Faraó de longe vindo de frente a eles. E eis que os egípcios vinham atrás deles. Aí, sabe o que aconteceu com eles? Temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. De início, eles creram na palavra do Senhor e obedeceram. Mas quando eles viram com os seus próprios olhos se aproximando o inimigo e a perseguição, eles temeram. A palavra do Senhor mostra para nós as profecias, a palavra profética, tudo o que haverá de acontecer, sinais da grande tribulação, e nós cremos nessa palavra e não duvidamos da palavra. Mas pode acontecer de que, ao nós vermos os sinais chegando até nós, possamos temer. Pode ser que não aconteça com você, mas se estiver acontecendo com algum irmão, essa é uma palavra para apacentar e cuidar dos irmãos. Pode ser que, ao vermos pandemias chegando até nós, nuvens de gafanhoto chegando até nós, sinais de guerra, falácias já sobre um plano de estabelecer um governo único, você se lembre da palavra e aos teus olhos ver os sinais tão próximo de você, pode ser que você tema. Pode haver um temor em nós quando nós vemos com nossos próprios olhos os sinais do inimigo se aproximando. E aí então eles clamaram ao Senhor. E olha a resposta de Moisés para o povo. Versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais o tornareis a ver. Moisés deu encorajamento, essa é a palavra do Senhor que nós devemos crer. Não tema, não se temorize ao ver, aos teus olhos ver os sinais do inimigo, o exército do inimigo se aproximando. Está aproximando os tempos, irmãos. Nós estamos chegando no final da era da graça.
Por um lado dá um friozinho na barriga, né? O coração gela, mas por outro lado nós devemos nos alegrar, porque nos está aproximando o reino do Senhor, a terra do descanso. Nós precisamos alargar os nossos olhos, nós ter uma visão um pouco mais ampla, nos aprofundar na palavra do Senhor, para que as promessas do Senhor possam nos encorajar. E aí então Moisés vai diante do Senhor, levando o clamor do povo de Israel. Versículo 15, o Senhor diz a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Essa é a palavra do Senhor para nós agora. Quem é que marcha? Marcha o exército, soldados que estão no exército. Eu e você somos soldados escolhidos pelo Senhor. Nós não devemos temer ao ver os sinais se aproximando do inimigo, mas nós devemos marchar, continuar firme naquilo que nós fomos chamados. Prossigamos em conhecer o Senhor e os seus caminhos, crendo na palavra dos profetas, crendo na palavra do Senhor. Precisamos aprofundar na palavra do Senhor para termos intimidade com o Senhor e assim estarmos fortalecidos, né, nessa marcha com o Senhor. Marchar é não desistir, é permanecer firmes no propósito para o qual fomos chamados. Está próximo a volta do Senhor, está próximo o descanso, irmãos. Erga os olhos e você já consegue ver que a terra de Canaã se aproximando. Estamos prestes a entrar no descanso. Tinha muito mais coisa para compartilhar, mas eu quero parar por aqui. Amém. Jesus é o Senhor. Tenha um bom desfrute diante da palavra do Senhor.